Bom, então boa noite mais uma vez a todas vocês. Que bom tê-las aqui, né? Hoje nós vamos estudar o capítulo 2 do livro A Raiz de Rejeição, da Joyce Meyer. Esse capítulo é muito profundo, né? Eu não sei se todos vocês conseguiram ler, mas esse livro aqui, ele, para mim, é um livro extraordinário e embora eu já tenha lido, toda vez que eu leio, eu sinto Deus falar comigo, né? E eu sinto quanto nós somos vulneráveis, né? O quanto é, nós vivenciamos coisas, passamos por situações que muitas vezes a gente nem faz ideia, né? Das consequências que isso causa nas nossas vidas. E esse livro aqui nos leva a ter a consciência disso. Abre a nossa mente, nos dá entendimento sobre o impacto de coisas que nós vivemos, né? E também nos ajuda, nos dá a ferramenta de aprender a lidar com isso e a vencer a rejeição. Então, nesse capítulo 2, o título é Rejeição, Causas e Consequências. Ela começa assim: quase todos experimentam algum tipo de rejeição, de uma forma ou de outra. A minha tela tá aparecendo para vocês, tá? Então tá bom. Tá sim, mas tem hora que fica preto aqui, pelo menos para mim. Eu vou deixar aqui mudar a exibição para ver se fica melhor. Vamos ver. Peraí. Pronto, vou deixar assim. Acho que fica melhor depois para o pessoal assistir. Quase todos experimentam algum tipo de rejeição de uma forma ou de outra. E ninguém precisa ter vindo de um abuso no passado para ter experimentado a rejeição. Às vezes a gente pensa que a rejeição só sente rejeição quem já foi vítima de um abuso, né? De uma coisa mais séria. Mas não, a gente vai ver aqui que não. E aí ela vai contar que ela estava na manicure, né? E aí tinha uma mulher lá que começou a contar algo que aconteceu com o filho dela. E essa mulher disse que o filho dela estava empolgado, né? Porque ele participava de um time de futebol. E aí a mãe e o pai do menino foram lá assistir a um jogo, né? Em que esse menino estava participando. E aí ela colocou aqui, estava indo tudo bem, só que na metade do jogo teve um garoto maior que se aproximou do filho dela e deu um soco no estômago dele. E aí ele se curvou, né? Com aquela agressão ali e começou a chorar. Aí ela colocou aqui, ó, o garoto então disse algo ao meu filho. E o filho dela correu para a lateral do campo, chorando incontrolavelmente. Ele não parava mais de chorar. E ele estava soluçando, né? E aí ela foi lá, tentou acalmar o filho, né? Depois ela perguntou para ele o que tinha acontecido, o que aconteceu. E aí ele contou que o menino tinha dado um soco no estômago dele e falou assim para ele: você não é bom, você nunca vai aprender a jogar futebol, você não faz nada certo. Saia desse campo e não volte mais aqui para tentar jogar com a gente. E aí ela colocou que, quando ela ouviu isso do filho dela, ela começou a chorar. E aí o marido dela falou assim: nossa, que maravilha, né? Agora são dois chorando. E aí ela, ela disse que quando eles voltaram para casa, o filho dela disse que nunca mais ia querer jogar, nunca mais ele ia querer voltar a jogar. E aí a Joyce fala que esse é um exemplo perfeito daquilo que o diabo faz ou quer fazer com as pessoas, né? Que ele quer que as pessoas debochem de nós e quer que as pessoas nos rejeitem, né? Porque a partir disso
nós nos sentimos rejeitados, nós somos feridos. E às vezes é uma coisinha assim, uma feridinha assim, que se torna uma brecha para o inimigo operar. E ela coloca aqui que o espírito de rejeição passa a governar as nossas vidas. Aí ela coloca aqui, né, que no mundo nós somos frequentemente rejeitados, a menos que nós façamos tudo perfeito, tudo perfeitamente. E quantas vezes a gente tenta fazer tudo perfeito, a gente se desgasta, a gente se desdobra em tentar fazer tudo perfeito e agradar todo mundo. E aí, no fundo, o que tem por trás disso não é só a vontade de fazer tudo certo, de ser perfeita, de ser excelente, mas no fundo é uma raiz de rejeição que existe no nosso coração. E por isso a gente tenta fazer tudo perfeito, porque no fundo a gente tem medo de ser rejeitado de novo. A gente tem medo que as pessoas nos rejeitem, a gente quer ser aceito. Então é isso que ela vai nos ensinar, né? Mas ela diz assim, ó, mas graças a Deus temos a resposta por meio de Deus e de sua palavra. Jesus o ama e ele nunca o rejeitará. Aí ela coloca aqui, né, no primeiro tópico, a cura exige tempo e compromisso. E aí ela dá o outro exemplo, né, de que tem uma senhora que falou para ela que tinha muitos problemas na vida dela e ela nunca conseguia ver os problemas melhorarem, né? Então, às vezes, ela ia para a Joyce, ela é uma pregadora, né? A Joyce Meyer, ela tem um ministério muito grande nos Estados Unidos, né? Ela faz vários seminários, ela prega. Então, essa senhora, ela comparecia aos encontros da Joyce. Só que ela não conseguia, assim, ter um compromisso, né? Comparecer com frequência. Às vezes ela ia um e outro, faltava um pouquinho. E aí ela diz que ela só conseguia ir quando tudo corria exatamente bem, né? Quando ela conseguia alguém para ir com ela, sempre tinha. Ela só se permitia ir participar se tudo tivesse tudo certinho, né? E aí a Joyce colocou aqui, você sabe todas as desculpas que o diabo nos dá, né? E às vezes a gente usa essas desculpas, às vezes a gente deixa de fazer algo que vai nos alimentar, que vai curar a nossa alma, por desculpas bobas, que às vezes a gente permite o diabo soprar nos nossos ouvidos, né? Ah, mas com quem que você vai deixar seu filho? Ah, mas você precisa fazer janta. Ah, mas você tá cansada, né? Ah, mas hoje não, todo dia, né? Então, nesse tópico aqui, ela vai dizer assim que para nós sermos curadas, nós precisamos ter compromisso. Se a gente se deixar levar pela fraqueza, pelas desculpas que às vezes vem na nossa mente, a gente não recebe a cura, né? Aí ela, na página 17, está falando assim, ó, tudo aquilo que Deus dirigiu a fazer, você deve assumir o compromisso de obedecer. Às vezes você sente no coração, Deus coloca no seu coração um desejo de fazer algum propósito, né? De orar, de buscar, de jejuar. Às vezes a gente começa bem, mas aí daqui a pouco a gente para, a gente desiste, a gente deixa o desânimo fazer com que a gente pare, né? O frio, a preguiça, né? Então ela fala aqui, ela nos dá esse conselho, tudo aquilo que Deus te dirigir a fazer, você deve assumir um compromisso de obedecer. Onde quer que Deus lhe diga para se comprometer, é onde você deve estar comprometido. Compromisso é uma das chaves para a vitória, né? Então, que nós possamos nos comprometer em tudo aquilo que Deus colocar em nosso coração, que a gente possa se comprometer. Para ter vitória, exige compromisso da nossa parte. Aí ela continua aqui, né? Problemas como rejeição estão profundamente enraizados e receber ajuda não é tão simples quanto ir ao altar. Essa parte aqui é forte, né? Fazer uma oração e então sair e esperar que
tudo esteja diferente da noite para o dia. Você tem que cooperar com Deus para obter a sua cura. Então, o que a Joyce quer dizer aqui é que problemas com a rejeição é algo que tem a ver com as nossas emoções, né? Com a nossa vida emocional, a alma, com o nosso coração, que é a sede das emoções. E está além de apenas orar. Não estou dizendo apenas querendo dizer que oração não é importante, que a oração não tem valor. Estou dizendo que são âmbitos diferentes, né? Porque já falei isso. Vocês já devem saber que nós somos corpo, alma e espírito, né? Então, corpo é esse corpo aqui, essa casa em que habita a nossa alma, e o espírito, que é o nosso corpo espiritual, né? Então, a oração é aquela parte que nos conecta com Deus, é aquela parte que faz a conexão entre nós e Deus. E a alma tem a ver com o nosso pensamento, com a sede das nossas emoções. Então, são cuidados diferentes que precisa ter. E muitas vezes a gente espiritualiza tudo, às vezes a gente acha que só a oração vai resolver um problema que é emocional, né? Então, por isso que Deus deu sabedoria, Deus deixou pessoas para cuidarem dessa parte, né? Então, ela coloca que, é isso que ela quer dizer, que você tem que ter compromisso, né? Você tem que buscar em Deus, mas você também precisa fazer a sua parte para receber a cura. Então, o que ela quer dizer também é que a cura, ela não é instantânea. A cura emocional é um processo, né? Ela envolve um processo de desarraigar, de arrancar aquelas mentiras que estão plantadas no nosso inconsciente, na nossa mente, para plantar as verdades. Por isso que eu insisto nesses exercícios que a gente faz todo encontro, né? É uma forma da gente estar tirando as mentiras que nós acreditamos a vida inteira, implantar as verdades de Deus sobre nós, quem nós somos em Deus, quem Ele nos fez para ser, né? E problemas como a rejeição, eles estão profundamente enraizados no nosso coração. E eles não desaparecem apenas com uma oração, ou apenas com um momento emocional, com apenas uma única sessão de terapia. Não, é um processo, né? É um processo. E nós precisamos cooperar com Deus, fazer a nossa parte, Deus faz a dele, né? Então, isso exige, como ela fala, que compromisso, ela vai falar no parágrafo de baixo, que existe investir tempo, investir recursos em livros, em estudos, como nós estamos fazendo aqui, né? Em terapia. Muitas pessoas desistem porque elas acham que a mudança é rápida. Elas querem que seja instantâneo, né? Que nem miojo, 3 minutos está pronto, que nem pastel, né? E não é assim. É um processo, leva tempo. E a transformação ela é gradual e progressiva, né? Ou seja, ela vai indo aos poucos e vai aumentando, e pouco a pouco essa raiz vai sendo arrancada de nós. E aí, no tópico 2, ela vai falar sobre segurança versus insegurança. Ela vai falar da diferença, né? Entre a segurança e a insegurança. E aí, ela vai dizer aqui que o que é insegurança? Cadê? Insegurança, ela define aqui, ela fala que leu um artigo que diz que a insegurança é um distúrbio psicológico que está assumindo proporções epidêmicas. Ou seja, muitas pessoas são inseguras. Existem mais pessoas inseguras do que pessoas seguras no mundo de hoje. E
E aí ela faz uma pergunta, né? E o que que acontece quando pessoas inseguras tentam se relacionar com outras? Aí acontece um caos, né? Um cenário difícil, um cenário triste. Aí ela coloca aqui que existem grandes versículos na Bíblia que nos levam a ter segurança por intermédio de Jesus Cristo. E aí ela cita o versículo que está em Efésios, capítulo 3 e versículo 17, que diz assim: que Cristo possa, através da fé de vocês, habitar em seus corações, que possam estar profundamente arraigados e fundamentados seguramente no amor. E aí ela diz aqui que a nossa segurança ela não pode estar nos nossos recursos financeiros, ela não pode estar no nosso marido, ela não pode estar nos nossos filhos, ela não pode estar no nosso trabalho, na nossa aparência, né? Naquilo que no hoje, no agora, que a nossa segurança ela deve estar em Deus. Não existe segurança. Quando a gente coloca a nossa segurança nessas coisas, é a mesma coisa que construir sobre areia movediça, né? Porque isso são coisas que são inseguras. A nossa segurança só pode estar em Cristo, em Jesus Cristo. E aí ela fala aqui, ó, houve um tempo da minha vida em que eu era insegura. Eu não estava enraizada e firmada no amor de Cristo, embora eu fosse uma cristã. Então você vê, ela era cristã, mas isso, ser cristão, não significa que você não pode ter insegurança, né? Não significa que, às vezes, a gente precisa se tratar, precisa mergulhar, ter um autoconhecimento para poder perceber que nós somos vulneráveis. E ela percebeu isso, né? Porque ela disse que mesmo ela ensinando a palavra de Deus, ela ficava muito presa aos comentários das pessoas. Ela coloca aqui que se ela terminasse uma pregação e as pessoas não elogiassem ela, não falassem assim, oh, nossa, Joyce, hoje você pregou muito bem, parabéns. Aí ela já ficava triste, frustrada, achando que a pregação dela tinha sido um fracasso. Ou seja, ela estava, a segurança dela estava onde? Nos elogios das pessoas, no que as pessoas falavam, não estava em Deus, não estava naquilo que Deus colocou no coração dela, né? Então, ela coloca aqui, ó. Obviamente, eu não estava enraizada e firmada em Cristo. Embora eu pregasse e ensinasse, estava firmada no retorno que as pessoas me davam. E aí ela vai fazer uma pergunta: de quem ou do que você depende? O que faz você se sentir confiante? Seu senso pessoal de bem-estar depende daquilo que as pessoas fazem ou dizem? Quando você se sente um pouco inseguro, começa a buscar por alguém que se aproxime e o estabilize para se sentir seguro novamente? Aí ela coloca: devemos buscar a estabilidade em Cristo e não em cumprimentos. Frequentemente nós somos assim, né? E as pessoas inseguras, elas são assim, né? Elas buscam valor na aparência física. Às vezes você percebe pessoas que às vezes ficam muda o cabelo, corta, pinta de loiro, pinta de vermelho, pinta de preto. Muitas vezes isso está o quê? O que demonstra? Que ela é uma pessoa insegura, né? Ela está tentando buscar o valor dela, está tentando buscar a aprovação das pessoas, elogios das pessoas, né? Isso torna essas pessoas dependentes emocional, né? Elas só vão estar bem se outra pessoa fizer ela se sentir bem. E nós não podemos ser assim, nós não podemos depender dos outros, nós temos que depender de Deus, né? E aí, no próximo tópico, que é custe o que custar, ela vai dizer que ela decidiu ser feliz em Jesus, até que Jesus venha buscar, né? Ela falou que ela perdeu muito tempo sendo infeliz, vivendo de forma miserável. E hoje ela decidiu ser feliz,
né? Independente do que as pessoas pensem dela, falem dela, achem dela, ela decidiu ser feliz em Jesus, né? E aí ela coloca que ele é a nossa rocha, que ele está à nossa frente, que ele, a nossa segurança deve estar nele. Isso deve ser uma decisão consciente nossa. Nós aprendemos aqui nesse tópico que ser feliz é uma decisão. Nós precisamos decidir ser feliz. Porque se a gente olhar os obstáculos, esperar uma circunstância, estar tudo perfeito para ser feliz, se sentir feliz, talvez isso nunca chegue, né? Então, é preciso decidir ser feliz. Não importando as circunstâncias que você está vivendo, não importando o que as pessoas achem de você ou deixem de achar, né? Que a nossa confiança possa estar em Cristo, que é uma rocha inabalável. Ele é o antídoto contra a insegurança e contra o medo da rejeição. E aí, o próximo tópico, na página 20, fala da segurança em Cristo, né? E é isso que eu já falei. E eu achei interessante aqui na página 21, lá em cima, ela fala assim, ó, você tem o direito comprado pelo preço de sangue para sentir-se seguro, para crer que é digno e precioso e gostar de si mesmo, né? Gente, entenda, nós temos esse direito de segurança, nós podemos se sentir seguras, e isso Jesus conquistou por nós a preço de sangue. Ele derramou seu sangue puro, inocente, para nos dar a segurança. Hoje nós somos seguros. Ele nos guarda. Muitas vezes nós vivemos sem ter essa consciência de que nós somos filha do Pai, do Todo-Poderoso. Nós somos seguras, nós não precisamos ter medo, nós não precisamos viver com medo do amanhã, né? Nós temos que confiar, porque ele já conquistou isso por nós na cruz, né? Nós precisamos perceber o valor que nós temos, que nós somos preciosos e gostar de nós mesmos. Não ficar esperando que outras pessoas gostem, né? Você primeiro precisa se amar. Que nem aquele versículo que eu sempre cito, né? Nos meus atendimentos eu falo, que é um dos mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Ou seja, significa o quê? Que você primeiro precisa, antes de amar o próximo, você tem que se amar a si mesmo. Quantas vezes a gente esquece de nós, a gente só vê os nossos defeitos, só olha para os pontos negativos e se esquece de nós. Sem se amar, não é possível amar o próximo, não é possível amar o outro. Primeiro nós precisamos nos amar a Deus e amar a si mesmo, né? Se valorizar. E aí, lá na página 23, ela fala assim, as causas da rejeição. Essa parte é muito importante. Apenas um pouco de rejeição pode causar uma ferida para a alma que abrirá uma porta. Por meio dessa porta aberta, o diabo pode trazer um espírito de rejeição que governará a vida de uma pessoa. Isso é muito sério. E às vezes nós não temos dimensão disso. Basta uma ferida, uma pequena ferida, e isso vai abrir uma porta, e aí, por meio dessa porta aberta, o diabo pode trazer um espírito para governar a vida de uma pessoa. E aí, ó, ela coloca aqui: há muito poucas pessoas que não são seriamente afetadas pela rejeição quando adultas. Ou seja, a maioria das pessoas são afetadas. E aí, ela coloca uma lista aqui das principais feridas que causam a rejeição. Então, eu vou ler para vocês. Gravidez indesejada, aborto desejado e tentado, uma criança nascida com sexo errado, isto é, pais que desejavam um menino,
mas tiver uma menina, ou vice-versa. Uma criança nascida com deficiência, incluindo dificuldades de aprendizagem, problemas físicos, comparações com o outro irmão, adoção, abandono, a morte de um ou ambos os pais, abuso físico, verbal, sexual, emocional, privação de amor, pais com problemas mentais, ser vítima das circunstâncias, incluindo enfermidades crônicas, seguindo o nascimento, ou que quer. Peraí, tô só. Pronto. Ser vítima das circunstâncias, incluindo enfermidades crônicas, seguindo o nascimento, o que requer hospitalização prolongada, rejeição de colegas, conflitos dentro do lar, rejeição no casamento, infidelidade ou divórcio. Então, olha só, o tanto de coisas que são apenas algumas, as principais aqui que ela citou. Essas coisas todas podem causar essa ferida e fazer a pessoa se sentir rejeitada, né? E isso se torna uma porta aberta para que o inimigo, para que um espírito de rejeição atue na vida dessa pessoa, né? Então, é interessante aqui que ela fala assim, gravidez indesejada, aborto indesejado ou tentado. Observe que aqui a criança nem nasceu ainda, ela estava no ventre. Quando eu estava fazendo curso, né, de psicanálise, tem uma disciplina que se chama... Ai, eu não me lembro agora o nome da disciplina, mas ela fala sobre essa questão, né, dos traumas ainda no ventre materno. E o que eu aprendi nessa disciplina? Que a criança, ela sente quando você, por mais que ela ainda seja um bebê, que ela ainda esteja em formação, que ela ainda não esteja desenvolvida, mas o sentimento da mãe passa para o bebê. E às vezes essa pessoa, quando maior, quando adulto, ela cresce com um sentimento de rejeição, de inferioridade, e às vezes ela não entende por que ela é assim. E tudo isso, às vezes, pode ser a causa ainda no ventre materno, né? Mães que às vezes tentaram abortar, ou às vezes tiveram uma gravidez não desejada, às vezes não desejava a criança, né? Aí falou aqui da questão do sexo, né? Às vezes deseja uma menina, é um menino, e às vezes a pessoa fica triste quando descobre. Então, isso faz com que a pessoa tenha esse sentimento. Às vezes a morte de ambos os pais. Aí a Joyce até coloca aqui que quando há uma doença, né? Às vezes, quando ela coloca um exemplo aqui de um menino, de uma menina, na verdade, que o pai dela ficou mentalmente doente e ela ainda era criança. Só que ela não entendia isso. Para ela pensava assim: ai, por que meu pai não me ama mais? Ele estava doente. Mas para a criança cresce com aquele sentimento de rejeição, porque ela não entende que o pai está doente, ela não entende que o pai não pode dar carinho. Então, ela cresce com esse sentimento. Então, crianças que foram vítimas de abuso, né? Incluindo não só abuso físico, às vezes abuso verbal, palavras, né? Ai, você xingamentos, palavras ofensivas, né? Abuso sexual, a morte de um dos pais, a criança às vezes não entende, acha que foi abandonado, né? Então, tudo isso vai gerando essa ferida. Aí ela coloca aqui quando a criança cresce em um lar que tem muitas brigas, né? A criança às vezes tem o pensamento de que, se eu fosse uma criança melhor, talvez meus pais não brigariam tanto. Isso também gera a ferida da rejeição. Olha quanta coisa, né? A traição no casamento,
Então, uma série de coisas vai gerar essa ferida. Aí ela colocou aqui também, ó, muitas pessoas têm a tendência de ignorar ou excluir outras pessoas, simplesmente porque elas não são do mesmo nível de talento, de realizações ou de prestígio. O diabo certamente usa essas oportunidades para lançar um senso de rejeição em alguém que já é inseguro. Então, às vezes, a pessoa já é insegura, e aí vem outra ali que começa a desprezar ela, às vezes porque não tem, às vezes, o mesmo nível de instrução, não, às vezes não tem o mesmo poder aquisitivo. Então, que nós possamos vigiar aqui, né, para não sermos instrumentos de Satanás e provocar esse sentimento, essa ferida nas pessoas que estão ao nosso redor, nos nossos filhos, né, em quem quer que seja. Aí ela vai, já estou finalizando, caminhando para o final, ela vai falar sobre os resultados da rejeição. O que isso causa na nossa vida? Os resultados, os maiores resultados é a rebelião, a ira, a amargura, a culpa, sentimento de inferioridade, a autoimagem pobre, o escapismo, incluindo aquelas pessoas que ficam sonhando acordado, sabe? Quando você fala com alguém e alguém fica, tipo, parece que tá viajando. Isso é uma raiz de rejeição. Os vícios, né? Vícios em drogas, em álcool, em televisão, viciado em trabalho. Já viu aquelas pessoas que são viciadas em trabalhar? Parece que preferem estar trabalhando do que estar em casa? Isso também é um resultado da rejeição. A crítica, a pobreza, medos de todos os tipos, desesperança, pessoa defensiva, dureza, desconfiança, desrespeito, competição, ciúmes e perfeccionismo. Então, tudo isso são as consequências, são os resultados da rejeição. E aí ela fala aqui uma coisa importante. Ela fala assim, ó. Você fez votos secretos após ter sido maltratado? A gente tem que estar muito atento com isso. Que às vezes você, passamos por situações na vida e nós acabamos fazendo voto secreto. O que é voto secreto? Por exemplo, alguém te humilha, alguém faz você se sentir mal. Isso, às vezes, é na própria infância. E aí você faz aquele voto e fala mais ou menos assim, coisas do tipo, a partir de hoje eu nunca mais vou confiar em ninguém. A partir de hoje ninguém mais vai me humilhar, ninguém mais vai pisar em mim. Eu não vou permitir que ninguém interfira na minha vida. Ninguém vai me machucar de novo. E aí a Joyce fala isso, ela nos traz esse alerta. Você pode estar vivendo sobre maldição da ira e do poder desses votos secretos. E aí ela fala que ela foi vítima de abuso na infância, né? E ela fez o voto secreto, dizendo, ela tinha como resultado dessa ferida, ela se desenvolveu uma pessoa muito amarga, e ela dizia assim: eu nunca mais vou deixar alguém me dar ordens novamente. Esse foi um voto que ela fez, um voto secreto. Ninguém vai entrar na minha vida e vai me dizer o que eu tenho que fazer. E aí, por consequência desse voto secreto, ela começou a enfrentar problemas no casamento dela. Por quê? Ela não admitia que o marido dela falasse, às vezes aconselhasse ela, às vezes dissesse o que ela deveria fazer, então ela se tornou uma esposa insubmissa. E aí começou a gerar conflitos no casamento dela. Esse é apenas um exemplo, né? E ela fala que a gente tem que prestar atenção nisso, que às vezes a gente fez votos secretos lá no passado e por isso que nós estamos vivendo coisas hoje e às vezes a gente não entende por quê, né? Que nós estamos colhendo os frutos disso. Ela fala que ela, por conta desse voto secreto, ela agia com o marido dela como se ele estivesse tentando atacar ela, né?
Só que, na verdade, isso foi algo que ela estabeleceu na mente dela. Ela ficou meio que na defensiva, né? Ela atacava já, com medo de sofrer, de ser rejeitada. E isso é uma coisa que a gente tem que ficar atento. E aí ela fala aqui que outros resultados da rejeição incluem crítica, culpa, inferioridade e autoimagem pobre. Aí ela fala, né, que a pobreza também é resultado da rejeição. Que às vezes a gente já se sentiu rejeitado e às vezes a gente não se acha digno de ser uma pessoa próspera. A gente acha que a gente não merece prosperar, né? Então, isso isso não é verdade, isso são mentiras. E aí ela coloca o versículo aqui de João, 3 João, capítulo 2, que diz assim, ó: Amado, oro para que você possa prosperar de todas as formas e para que possa manter-se saudável, assim como a sua alma vai bem e prospera, né? Então, assim, a Bíblia, o nosso Jesus, ele quer que nós tenhamos uma vida próspera em todas as áreas da nossa vida. E às vezes a própria rejeição faz a gente ter uma vida pobre, ter uma autoimagem pobre de nós mesmos e vivermos as consequências disso. E para finalizar, ela fala também um pouquinho da questão do perfeccionista, né? Se temos uma raiz de rejeição, constantemente nós tentamos fazer compensações, a gente tenta compensar, porque a gente tem essa deficiência, né? Entre aspas, então a gente tenta compensar de outra forma, e por isso que às vezes a gente se torna, as pessoas que sofreram rejeições, se tornam pessoas perfeccionistas. Cadê? Esse medo de ser rejeitado leva a um perfeccionismo infrutífero. Tornamos-nos viciados em trabalho, tentando obter o nosso valor próprio pelo que fazemos. Né? A gente quer fazer tudo, quer abraçar o mundo, só que no fundo tem uma raiz de rejeição ali. O perfeccionista sente que se ele puder fazer tudo perfeitamente, não cometendo erros de forma alguma, então nunca sentirá a dor da rejeição, porque ninguém vai encontrar um motivo para rejeitá-lo. Então, se você se identificou com algo aqui que a gente falou, né? Que você possa buscar ajuda, buscar cura da sua alma, do seu espírito, né? E a, o mais importante é permanecer em Deus, em permanecer em Sua palavra. E a Bíblia diz, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Então, que a gente possa se apegar no que a palavra de Deus diz ao nosso respeito, que nós possamos nos libertar, né? Através do sacrifício de Jesus, de tudo isso que nos aprisiona e sermos livres, viver em liberdade de vida. Amém? Falei bastante hoje. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer complementar algo que eu falei? Alguém se identificou com alguma coisa? Esse livro, ele é realmente uma raiz completa, gente, para mim. Pelo menos eu tenho eu tenho esse sério problema de autodefesa, né? Por tudo que eu passei. Então, esse livro, ele veio muito como uma flecha para mim. Eu fico lendo e relendo para poder não ficar passando na frente de vocês. Esse livro, para mim, foi até agora o melhor que eu li. É muito bom, né, Thaís? Até esse momento, se vocês for ler, for buscar, e vocês for lendo, e de acordo com a concordância que ela fala da palavra de Deus, é aquilo, é o que eu tenho pedido. É uma cura por completo para Deus, né? Porque eu sei as feridas que estão abertas em mim, e eu sei o quanto a gente pensa que não, mas esses momentos têm me ajudado bastante.
porque eu aprendi muito a calar e ouvir mais, mas esse livro aqui, gente, ele está sendo uma flecha, assim, que está penetrando aqui dentro, né? Porque eu sou um tipo dessa pessoa, igual como ela falou aqui, sobre os resultados da rejeição, né? Sobre as causas que a rejeição acabou deixando em mim. E eu sempre vivia dessa defensiva e fiz vários votos comigo mesmo. E eu nunca tinha imaginado sobre isso, mas eu fiz. Bem complexo. E o importante é que até a gente ter consciência, a gente vai vivendo no automático, né? Então, esse livro aqui, ele nos ajuda a ter consciência, a perceber, nossa, eu já vivi isso, eu sou assim, né? E isso que é o pontapé para a mudança, para a gente mudar. Primeiro é a consciência, a gente se dá conta do que está vivendo para poder mudar, identificar isso é o primeiro passo para a mudança, né? E eu creio que até o final dessa leitura aqui, nós viveremos transformações interiores na nossa alma, na nossa mente, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês, né? É sempre uma bênção estar aqui com vocês e que vou deixar o grupo aberto lá se vocês quiserem colocar mais algum comentário a respeito do que nós aprendemos. É sempre bom, né? Colocar. Isso incentiva aquelas pessoas que às vezes estão meio desanimadas, que às vezes não conseguem parar um pouquinho. Então, incentiva, né? Elas perceberem, poxa, nossa, olha o que eu perdi de não estar lá. Então, eu gostaria de incentivar vocês a colocar, sim, alguma coisa lá no grupo. E desejo uma semana abençoada para todas nós, né? Declaro uma semana de bênção, uma semana de vitórias, uma semana produtiva para todas nós, em nome de Jesus. Nos veremos na próxima segunda, com a permissão de Deus. Amém. Amém? Amém, meninas. Boa noite. Deus abençoe. Boa noite. Deus abençoe todos Amém. vocês. Boa noite a todos. Até Deus segunda, abençoe. se Deus quiser.